Olá pessoal, aqui é Felipe Pires, professor de metodologia de pesquisa, e o tema de hoje é preciso ter um português correto para escrever? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de mandar um abraço aí para os inscritos do canal e sugerir a vocês que se inscrevam também no canal, que se pretende aí ser um material bem completo aí sobre escrita acadêmica, metodologia de pesquisa. Então é isso, pode parecer algo muito óbvio essa pergunta, mas reflete um significado mais profundo. É preciso ter um português correto, né? Aquele português gramaticalmente correto para escrever? Bom, a resposta é não, mas essa resposta também é uma provocação. Vejam só, as pessoas estão escrevendo aí na internet, no WhatsApp, né, nos chats, nos blogs, gramaticalmente de uma forma incorreta, mas elas conseguem se fazer entender, né? Se você for pegar o objetivo mesmo da escrita, que é comunicar, muitas escritas que são consideradas gramaticalmente incorretas, elas conseguem atingir esse objetivo. Todavia, para alguns tipos aí, para algumas modalidades ou gêneros textuais, alguns tipos de texto, o português, ou seja, a parte gramatical, ela deve estar correta aí no resultado final. O português deve estar correto no resultado final, que é o caso dos nossos trabalhos acadêmicos, sejam TCCs, artigos, né, dissertações de mestrado, tese de doutorado. Aquilo ali deve estar minimamente correto. Por que eu falo no resultado final? Porque dificilmente, como o português é uma língua bastante complexa, dificilmente nós vamos conhecer pessoas, né, que conseguem escrever um texto sem cometer pequenos erros de português. E aí, essa questão do resultado final significa o seguinte, né, que você precisa saber escrever, você precisa conseguir comunicar o resultado final, ou seja, a correção do resultado final pode ser feita depois. Veja, existem modalidades de texto onde não é requerido de forma alguma que aquilo esteja gramaticalmente correto. Por exemplo, no caso da escrita como arte. Aquilo ali é arte, então o escritor, né, o artista, ele tem a liberdade de utilizar a língua, né, e os símbolos da língua como ele bem entender. Mas no nosso caso, não funciona bem assim, né? No caso da escrita acadêmica, o texto ele tem que ter uma determinada correção no fim das contas. Mas por que eu estou falando dessa forma, né? Porque, veja só, se não forem pessoas, né, de letras português, por exemplo, da área de letras português, ou professores de português, ou gramáticos, ou gente ligada a essa área, dificilmente alguém, mesmo às vezes até escritores profissionais, cientistas, né, pesquisadores, consegue escrever um texto sem erros gramaticais. Então, eu estou dizendo isso porque muitas vezes tem todo um fator psicológico na escrita, né, que muitas vezes causa medo às pessoas, né? Tem toda uma questão da vaidade envolvida, das críticas, né, o que é que as pessoas vão pensar. Então, num primeiro momento, para que a gente consiga, né, deslanchar aí na escrita, a gente tem que esquecer um pouco esse perfeccionismo gramatical.
a gente tem que pensar no seguinte, né? Esse texto ele vai ser visto e revisado muitas vezes, o texto acadêmico, até que ele chegue no seu resultado final. Então, além de nós que escrevemos, você tem, no caso dos TCCs, por exemplo, você tem a figura do orientador, que vai dar uma revisada no seu texto. Não é que o orientador ele esteja ali como um corretor gramatical, mas ele provavelmente vai apontar alguns erros. Você pode pedir para outras pessoas, né, que entendem um pouco mais sobre gramática para dar uma olhada no seu texto. O seu TCC vai passar por uma banca que as pessoas também vão dar uma corrigida ali, né, apontar alguns erros pelo menos. Uma outra possibilidade é pagar um profissional, um corretor de textos, né, alguém que seja formado na área, que trabalhe com isso, ou até uma pessoa que você conheça que saiba muito bem o português, para que faça essa correção por você. Um ponto negativo disso, né, é que termina sendo caro. E o ideal é que você não dependa desse tipo de profissional, né, que o ideal é que, claro, você vai cometer determinados erros gramaticais, mas que esses erros no seu texto sejam muito poucos, para que numa revisão, por exemplo, você mesmo possa detectar. Ou que fiquem na publicação, fiquem alguns erros também, porque ninguém espera assim que uma pessoa de outra área seja um perito assim na área gramatical. Sempre vão ter alguns erros, mas que você não tenha que recorrer a esse tipo de profissional por motivos principalmente financeiros, né? Porque termina ficando caro, principalmente se for um trabalho de fôlego, né? Agora, eu já conheci muitas pessoas, né, pesquisadores profissionais que recorrem a esse tipo de serviço, né, que contratam um corretor profissional, digamos assim, para fazer a correção dos seus textos. Aí quando a gente fala em português correto, né, hoje em dia isso abre margem a uma grande discussão, né? Mas o que seria um português correto, né? Qual seria o critério para se definir um português correto? Porque a língua, né, ela é viva, ela se modifica, né? Então fica muito difícil assim de determinar o que seria exatamente um português correto. Eu acho assim que esse termo ele termina sendo muito relativo, mas o nosso critério para os trabalhos acadêmicos, né, que terminam sendo trabalhos entre aspas oficiais, digamos assim, é a norma culta, né, que é requisito para alguns gêneros textuais aí, né? A gente deve se mirar na norma culta. Claro que essa norma culta ela admite várias alterações, né, pelas quais a língua passou em determinado país. Vocês sabem que são vários países falantes de língua portuguesa, né? E, por exemplo, no Brasil, várias alterações que decorrem da própria língua falada, né? Elas terminam passando para a gramática, né? Por exemplo, só um exemplo, o uso da mesóclise, né? Gramaticalmente, né, você em determinados casos você deve usar a mesóclise, mas o português brasileiro ele já colocou, digamos assim, a mesóclise de fora há muito tempo. Então no seu texto, né,
pode ser considerado correto, né, até de acordo com a norma culta, é não se usar a mesóclise, mesmo que seja um caso de mesóclise. E o texto continuar sendo considerado correto, porque aquilo está escrito, né, num português do Brasil, digamos assim, né, já é um português modificado pela história da utilização da língua no Brasil, e isso serve para todos os países, né? Você vai ver pequenas variações no português. Mas então é isso, no fim das contas, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês sobre esse tema, né, se é preciso ter um português correto para escrever, é uma mensagem de desapego. Desapeguem quando vocês forem começar a escrever dessa questão do português correto, né? Escrevam, né? Botem a escrita para fora, né? Escrevam do jeito que vocês sabem. E aí, com o tempo, vocês, através de estudos, né, gramaticais, de leituras e também de dicas de outras pessoas, né, vocês começam a melhorar nessa questão, né? Mas se você for esperar para ter um português correto, para só daí se sentir confortável para escrever, provavelmente isso vai levar muitos anos aí, né? Porque a grande verdade, né, que nem eu falei, é que a grande maioria das pessoas não consegue escrever um texto sem cometer nem que sejam pequenos erros, né? Pequenos errinhos ali gramaticais, né? Então é isso. De início, esqueçam, né, essa questão da correção gramatical e escrevam, né? Botem a escrita para fora. Então é isso. Muito obrigado por assistirem a esse vídeo, né? Se inscrevam no canal para mais dicas aí e até a próxima.